Caros amigos, como sempre, muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder algumas das perguntas que vocês sempre enviam, tá bom? Que é, qual é a tensão que eu devo aplicar na crina antes de tocar, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Lembrando aos iniciantes que quando você vai tocar, você aplica a tensão e depois que você toca, você solta a tensão, tá bem? Isso é uma coisa bem do início, que na primeira aula de música, de violino, viola, violoncelo, o professor já ensina. Lembrando que nós não devemos confundir isso com a tensão das cordas no instrumento. Você não solta a tensão das cordas no instrumento, tá bom? Tem um vídeo aqui, acho que é os 6 ou 7 maiores erros que o violinista que está começando comete. Um deles é esse, soltar as 4 cordas. Nós nunca devemos fazer isso, tá bom? E, como sempre, agradecimento a todos por nos acompanharem e divulgarem os nossos vídeos. Antes da gente entrar no tema, né, da tensão da crina, um lembrete rápido, você pode nos enviar o seu instrumento para ajuste, sonorização, seu arco para inclinação do Brasil todo. É bem simples, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp que está aqui na descrição e eu vou explicar como você faz para enviar o seu instrumento, eu ajusto e nós enviamos de volta, tá bom? Bom, vou falar de 3 questões relativas à tensão do arco. Existiriam milhões de outras, tá bom? Primeira delas é a preferência. A preferência também está intimamente ligado com técnica. Técnica que eu digo são as escolas técnicas, né? A escola que toca nesse estilo, a escola que toca naquele estilo. Já falei um pouco aqui, tá bom? Alguns músicos vão preferir com um pouco menos de tensão e outros vão preferir com um pouco mais de tensão. Porém, o que nós devemos entender é que nós não podemos extrapolar. O que seria extrapolar? Mais tensão do que deveria e menos tensão do que deveria, tá bom? O que acontece? Muita tensão vai deixar o arco praticamente reto ou com pouca curva. Aqui a gente pode observar que ele ainda tem uma curva para baixo. Quando ele fica totalmente sem curva, não é interessante, ele não vai ter uma resposta boa, ele pode pular muito. E quando a gente não tem praticamente curva nenhuma, o que acontece? É mais suscetível da madeira ficar pressionando o arco, a crina, melhor dizendo, sempre, e machucando a crina. Então nós temos primeiro essa questão de preferência, tá bom? Esta questão está ligada com as outras duas que eu vou falar, tá bom? Isso é muito importante. Segunda questão é o repertório. É o repertório. Você tem, por exemplo, como eu já falei para vocês, né, o que é mais conhecido, que é barroco, classicismo, romantismo, e é claro que o barroco só existe, só se dá porque antes dele veio muita coisa que ele foi aperfeiçoada ali, tá bom? Enfim, o som do período barroco era um som diferente do que é o som do romantismo, que a gente ouve muito de Tchaikovsky, tal, de Brahms, talvez até um pós-romantismo. O que acontece? Mas como a gente sabe como era o som, se não haviam maneiras de gravar naquela época? Existem várias maneiras, né? Uma delas são pelos estudos que foram deixados, como por exemplo o estudo do pai do Mozart, o Leopoldo Mozart, dizendo como era o som. Uma segunda maneira é analisando os instrumentos. E aí a gente tem uma estimativa, de uma ideia de como seria o som no período barroco. Lembrando que a música ela é uma arte efêmera, né? É diferente, por exemplo, de uma escultura. Uma escultura, Michelangelo fez, tá lá, né? Aí você pega assim, por exemplo, o som que Bach tocava ali, o órgão ou o cravo,
foi, se esvaiu. A música é uma arte efêmera, tá bom? Então o repertório, a gente tem lá no barroco, às vezes, você acompanhando uma orquestra barroca, você acompanhando a Primavera de Vivaldi, a parte dos violoncelos, olha como é uma proposta. O Rostropovich solando de Dvorak, outra proposta. Então talvez, de acordo com o repertório, ele precise de uma tensão diferente e às vezes até arcos diferentes, com propostas diferentes, tá bom? E terceira questão, a qualidade do arco, tá bom? A qualidade do arco, muitas das vezes, né, o que acaba acontecendo? O arco não é tão bom, então talvez você precise de um pouco mais de tensão, porque a madeira não é tão firme. Então todas estas questões, tá bom? Elas vão agir juntas. Na dificuldade de você entender, mas eu estou começando... Hoje é muito mais fácil, né? Eu lembro que quando eu comecei era muito difícil você achar gravação assim no YouTube, não tinha. O YouTube era de adolescente filmando, indo para não sei onde, era coisa... Hoje a gente tem muita coisa de qualidade. Então assistam, por exemplo, os violinistas, os vídeos do Itzhak Perlman, Maxim Vengerov, entre outros, né? Você vai assistindo e acompanhando ali, vai vendo a tensão que eles usam. No caso do violoncelo, o Rostropovich, né? Yo-Yo Ma, por curiosidade, eu fui aluno de um aluno do Mstislav Rostropovich, que é, na minha opinião, um dos maiores violoncelistas de todos os tempos, assim, um grande violoncelista, né? Então, aí você vai assistindo e você vai entendendo na prática e vai testando, como eu disse lá na questão 1, sem extrapolar, a tensão mais adequada para você no seu arco. Lembrando que quando você altera a tensão do arco, você altera a resposta. Você pode alterar o ponto que o arco pula, por exemplo, onde ele vai fazer um spiccato, um balzato, entre outras coisas, tá bom? Então, assista mais uma vez o vídeo se precisar e comece a colocar em prática, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.